pessoal, tudo bem com vocês? Assim como eu prometi no vídeo anterior, eu vim apresentar para vocês algumas atividades que eu trabalhei, né, na sala de recurso, quando eu estava tendo as aulas, a partir da história A Casa Sonolenta. Então, como todos nós sabemos, na sala de recurso a gente atende a criança desde a educação infantil até a criança mais velha, né? Então, no setor que eu trabalho, até o 5º ano. E para preparar uma atividade diferenciada para cada criança, né, a gente tem que pensar partindo sempre o quê? Das habilidades que essa criança apresenta. Então, eu sempre monto como se fosse um projeto. E aí eu trabalho a partir dele, tentando montar recursos onde eu possa atender a demanda dos alunos que eu atendo. Então, partindo dessa história, eu trabalhei com os menores a questão mesmo da montagem, a exploração, né, dos fantoches. Eu nomeava, olha, pega a cama, a vovó, né, então o menino, e eles foram montando na sequência. Eu trabalhei também com os maiores, né, aqui já a questão da identificação da ordem certa. Essas atividades eu peguei na internet mesmo, que é de uma sequência didática que trabalha a história da Casa Sonolenta, né? Então, se fosse para uma sala de aula, o ideal seria que você entregasse uma folha dessa para cada criança, ao invés dela apontar, ela estaria pintando a sequência correta. Na sala de recurso, para agilizar, eu monto a atividade como um recurso, porque eu posso utilizar com todos os alunos que vêm para o atendimento. Então, eu plastifiquei a atividade e eu vou pedir para a criança observar a cena, trabalhando aí a atenção, né? E a memória, porque ele já ouviu a história já foi trabalhada, e aí ele vai apontar ou marcar com uma tampinha a sequência correta da história da Casa Sonolenta. Uma outra atividade foi o texto lacunado, né? Então, com as palavrinhas que vão encaixar, né, o final da história, que é a desmontagem dela, né? Então, uma pulga acordada que picou o rato, né? Que assustou o gato, que arranhou o cachorro. E aí a criança aqui já alfabetizada, né, já lendo, eu posso tanto ler para aquele que tem mais dificuldade, para ele identificar no banco de palavra, e ele vai encaixar. A mesma coisa, se fosse para uma sala de aula, ele pode estar colando ou escrevendo essa palavra na folhinha que vai estar aí no caderno, né? Mas na sala de recurso, monta-se como um recurso. Trabalhei também com o jogo da memória, né? Com figuras assim, né? Impressas também lá da internet, dessa sequência didática. A mesma coisa, eu posso tanto trabalhar a questão mesmo do jogo da memória, quanto a questão do pareamento. Então, eu colocaria as figuras, a casa, a avó, o cachorro, e aí eu faço o banco de figuras embaixo e peço para a criança identificar e trazer até a figura que eu estou mencionando o par, né, para fazer assim o pareamento correto da figura nomeada. E uma outra atividade que eu trabalhei, que eles gostaram muito, foi a questão do Lego, né? Então, assim, a história, como a gente percebe, ela vai montando uma sequência. E aí eu tive a ideia, né, de colocar os personagens na pecinha de Lego. Então, eu utilizei aqui 2 pecinhas e colei a figura com uma fita adesiva. E aí eu dava para a criança, né, as várias figuras e fui pedindo para quê? Para ele montar. Então, aqui nós temos a cama, né, com a avó roncando. Aí vem na sequência o menino, né, que o menino estava sonhando. Vem na sequência o cachorro, né? Depois aqui nós temos o gato, né? Depois o rato e a pulga. Então eles foram montando assim, ficou uma maneira bem lúdica e bem divertida para eles trabalharem a sequência, né, da história. E para aquelas crianças que já leem, né, que eu tenho bastante criança que já são alfabetizadas, mas que tem aí uma deficiência intelectual, uma dificuldade maior às vezes para interpretação, eu fui colocando o banco de palavras embaixo para eles estarem encaixando o nome correto dos personagens, né? Então, eu utilizei para essa atividade 2 cores, o azul, 3 cores, o azul, o amarelo e o vermelho. Só que eu repeti,
né? Por exemplo, duas palavras em cores iguais, para que eles não fossem pela cor, mas que eles tivessem que identificar mesmo pela escrita da palavra. Então a criança tinha que olhar aqui e identificar o que estava escrito, gato. Então ele vai lá na figurinha do gato e encaixa o nome da figura e assim consecutivamente, né? Ele foi lá na questão do rato, o menino, vamos achar o menino aqui, o menino. Então percebam, ó, rato e menino também cores iguais, né? E aí eles foram montando assim. Para aqueles que têm um entendimento um pouco maior, porque eu também atendo crianças com altas habilidades, então que dá pra gente ir um pouco além aí dessa estimulação. Então eu coloquei a ação de cada personagem. O que cada personagem estava fazendo? Sonhando, roncando, dormitando, né? Cochilando, e aí eles tinham que identificar então junto, né, esta palavra. Então, o menino estava sonhando ou o menino estava dormitando? O menino estava sonhando. E aí assim eles montavam essa sequência usando aí a questão da escrita. Então estas foram algumas atividades que eu trabalhei a partir dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Um beijo!